Oi, pessoal. Nesta aula vamos falar sobre parábola. Para definir uma parábola, a gente precisa de dois ingredientes, que aqui vai ser um ponto, que é o foco da parábola, e uma reta, que é a diretriz da parábola. Então, a gente define a parábola como sendo o conjunto dos pontos P, tais que a distância desses P ao nosso foco é igual à distância do nosso P, desse P, à nossa diretriz R. Então, essa parábola ela pode assumir quatro formatos. Aqui, dependendo onde o foco esteja, né? Aqui, nesse caso, em que o foco está no eixo Y na parte positiva, então a parábola vai ter concavidade voltada para cima. Se está no eixo Y na parte negativa, a concavidade vai ser voltada para baixo. Se está no eixo X na parte positiva, vai ser a concavidade voltada para a direita. E se está no eixo X na parte negativa, vai ser concavidade voltada para a esquerda. Então, temos esses quatro tipos de parábolas em que os focos estão sobre o eixo. E o vértice sendo a origem. Certo? Então, a gente vai fazer aqui a demonstração para encontrar a fórmula da parábola quando o foco está sobre o eixo Y, na parte positiva, ou seja, 0A, onde é um número positivo. E a diretriz vai ser a reta y igual a menos a. Então, a figura vai ser desse formato, né? Que o f vai ser aqui 0a e a r aqui vai ser no menos a, né? Essa distância aqui da reta ao vértice vai ser a distância do foco ao vértice. Sempre vai valer a mesma coisa aqui, vale a e vale a. Beleza. Então, se a gente pegar um ponto aqui P e quer saber a distância desse ponto P à reta, observe que a distância desse ponto P à reta vai ser a distância desse ponto P a esse ponto aqui da reta. Mas esse ponto aqui da reta, qual é a coordenada dele? O x vai ser o mesmo x do P, né, já que está aqui na mesma reta vertical, então vai ser x. E o y dele vai ser o menos a, né, então menos a. Então, essa distância do ponto P à reta R vai ser a mesma coisa que a distância do ponto P a esse ponto x menos a. Que foi o que eu fiz aqui, a distância do ponto P até x menos a. Então, substituindo aqui na fórmula da distância entre pontos, a gente vai ter essas raízes, eleva ao quadrado tudo, desenvolve o que está dentro da raiz, corta os termos que aparecem em ambos os membros, e no final a gente fica só com 4ay igual a x². Então, isolando aqui o y, vai ficar 1 sobre 4a x². E essa vai ser a fórmula da nossa parábola. Então, esse caso foi o caso em que o foco está sobre a parte positiva do eixo Y. E vamos aqui falar sobre os outros casos, né? Os outros casos em que aqui essa segunda vai ser quando o foco está sobre a parte negativa do eixo Y. Aqui no caso vai ser concavidade para baixo. Agora temos o caso em que o foco está no eixo X na parte positiva, a concavidade aqui vai ser para a direita. E finalmente, quando o foco está sobre a parte negativa do eixo X. Então aqui a concavidade vai ser voltada para a esquerda. De acordo com a figura que eu acabei de mostrar. Então, temos aqui esse primeiro exemplo. Encontre o foco, o vértice, a equação da diretriz e esboce a parábola cujas as equações são. Primeiro aqui, x igual a menos y². Uma observação aqui que é bom lembrar, temos aqui uma diferença entre essas duas primeiras equações e as duas últimas. Nas duas primeiras, quem está ao quadrado é o x. Então, quando isso acontece, a gente já tem que lembrar. Quando o x está ao quadrado, então a concavidade é para cima ou para baixo, dependendo do sinal que está acompanhando o x². E quando quem está ao quadrado aqui é o y ao quadrado, então já devemos ter em mente que a concavidade é para a direita ou para a esquerda, dependendo do sinal do y ao quadrado. Então, a informação que a gente tira aqui desse exemplo,
Aqui quem está ao quadrado é o y ao quadrado. Então a gente já deve saber que a concavidade vai ser voltada para a direita ou para a esquerda, porque quem está ao quadrado é o y. Então, como o sinal é menos, então a concavidade tem que ser para a esquerda. Então vai ser algo desse tipo aqui. Tem uma parábola, concavidade voltada para a esquerda, o foco vai estar aqui, e a reta diretriz aqui atrás. Então, a figura final vai ser essa. Basta calcular agora os elementos. Então, a gente sabe que aqui no menos tem 1, e esse 1 vai ser exatamente 1 sobre 4a, né? O cara que está acompanhando o y ao quadrado ou x ao quadrado sempre é 1 sobre 4a, né? De acordo aqui com as nossas fórmulas. É sempre 1 sobre 4a. Então, 1 vai ser 1 sobre 4a, resolvendo isso aqui, vai ficar 4a igual a 1. Então, a igual a 1 quarto. Então, temos aqui o foco. O foco vai ser o quê? Vai ser 1 quarto, menos 1 quarto. E 0, né? Já que está na parte negativa. E a reta aqui, como ela é vertical, vai ser x igual a alguma coisa. Mas essa coisa vai ser exatamente o a, né? Que é 1 quarto. Então, temos aqui a diretriz. O foco. O vértice aqui vai ser o 0, né? O vértice. E o esboço é esse daqui. Então, nesse tipo de questão, é só fazer esse tipo de conta que resolve a questão. Um outro exemplo aqui, observe que quem está ao quadrado aqui é o x, então a gente sabe que a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Mas, x, y. Mas, o sinal aqui do x ao quadrado é positivo, né? 1 quarto positivo. Então, a concavidade vai ser voltada para cima. Se fosse negativo, seria para baixo. Então, a nossa diretriz vai estar aqui embaixo. E o foco aqui. E agora vamos calcular o A. Sabemos que 1 sobre 4A é igual ao coeficiente aqui do x quadrado, que é 1 quarto. Então, fazendo aqui a conta, fica 4A igual a 4. Então, A igual a 1. Então, achamos aqui o valor do A. Então, o foco vai ser esse ponto aqui, que é 0 e 1. E a diretriz aqui, como uma reta horizontal, vai ser y igual a alguma coisa. E essa alguma coisa é exatamente esse ponto aqui, né? Como essa distância aqui é A, que é essa mesma distância daqui. Então, como A é 1, isso aqui vai ser y igual a menos 1, né? Já que aqui está a origem. Então, temos aí a diretriz, o foco e o esboço da nossa parábola. Então, isso aí é o que ele pede. E, novamente, aqui agora a gente vai falar sobre uma parábola em que o vértice ele não está na origem. Então, a abordagem é a mesma que a gente fez anteriormente para elipse e para hipérbole. Se o vértice for um H e K, a gente tem que transladar essa elipse. Então, para fazer isso, a gente diminui K unidades no Y e H unidades no X. Então, a fórmula vai ser bem parecida. Aqui, quando está com cavidade voltada para cima ou para baixo, vai ser dessa forma, né? O Y menos o Y do vértice igual a mais ou menos 1 sobre 4A. X menos o X do vértice. Igual, tudo isso ao quadrado, exatamente. Então, isso quando o eixo ele está paralelo ao eixo X, né? Ao eixo Y, no caso, quando o eixo vai ser... Lembrando que o eixo vai ser a reta que passa pelo foco e corta o vértice também. Então, esse é o eixo. Aqui, como a parábola tem concavidade voltada para cima, o eixo vai ser paralelo ao eixo Y. Então, é nesse esquema aí, é nesse formato. E se o eixo for paralelo ao eixo X, ou seja, com cavidade voltada para a direita ou para a esquerda, temos essa outra fórmula, agora que o y vai estar ao quadrado. A fórmula é bem parecida com a que a gente tinha antes, novamente, só tem esse menos h e o menos k, como aconteceu com a elipse e a hipérbole. Então, vamos ver na prática como isso funciona aqui com um exemplo. Determinar a equação da parábola de vértice 3 e menos 1, sabendo que y igual a 1 é a equação da sua diretriz. Então, fazendo aqui a figura, temos o vértice sendo 3 e menos 1. Então, fazendo aqui 3 e menos 1. Aqui é o vértice. E y igual a 1
vai ser a diretriz. Então, y igual a 1. Ok, 13 menos 1. Y igual a 1, vai ser, o 1 tá aqui, né? Então, y igual a 1 é essa reta horizontal, certo? Essa reta horizontal é o y igual a 1. Como o vértice é esse ponto aqui e a diretriz está lá atrás, então a parábola tem que ser botada para baixo, né? Concavidade, já que a concavidade está oposta à nossa diretriz. Então temos essas informações aí. A gente sabe que o A vai ser a distância do vértice, aqui a gente vai ter o foco, né? O A vai ser essa distância aqui, que é a mesma que essa distância aqui. Mas essa distância aqui, como aqui é uma unidade, aqui vale menos 1, e aqui vale 1, essa distância aqui vale 2. Então, essa distância aqui também vai valer 2. Certo? Então, o nosso A vale 2. E o nosso vértice foi dado na questão, é 3 menos 1. Então, a gente já pode usar a nossa fórmula. Observe que a fórmula que a gente deve usar é a qual? A gente tem que... A concavidade está voltada para baixo. Então, o x que tem que estar ao quadrado. Então, vai ser y menos k igual a 1 sobre 4a x menos h ao quadrado. Observe que o sinal aqui tem que ser menos, porque a concavidade está voltada para baixo. Seria mais se fosse voltada para cima. Então, a fórmula é essa. Quem é meu k? Vai ser a coordenada x, ou a coordenada y do vértice. Como é menos 1, aqui vai ficar mais 1. Igual a menos 1 sobre 4a. Mas o a é 2, então vai ficar 1 sobre 8. E aqui x menos o h, que é a coordenada x do vértice, que é 3. Então fica x menos 3. Tudo isso ao quadrado. Então, essa seria a equação da nossa parábola, que está transladada aqui com o vértice no ponto 3 e menos 1. E isso aqui finaliza a nossa aula. Próxima aula a gente vai falar sobre quádricas.